que foi? Vai te gravar não? Vai não. Eu preciso gravar, mulher. Eu preciso gravar. Quer me deixa gravar não? Não? E quem é que vai ensinar? E agora? Como é que eu gravo? Vamos criar esse site aqui, beleza? É um site simples, apenas para que você possa aí ser introduzido no mundo da programação. Então, se você nunca criou um site ou quer ver como é que cria um site, vamos ver comigo que eu vou te ensinar passo a passo. A primeira coisa é você precisa ter o VS Code, que é esse software aqui no seu PC, e você pode baixar aí no Google rapidão. Depois você pode criar uma pasta, que eu já criei uma pasta, e vamos aqui, ó, nessa pasta aqui, criar um arquivo chamado index.html. E aqui vamos criar o nosso site usando a linguagem HTML, um pouco de CSS e um pouco de JavaScript, que são as três linguagens que regem esse mundo da web. O próprio VS Code ele vai te auxiliar muito na criação de um site. É por isso que você não precisa se preocupar em memorizar tags, scripts, porque a gente vai tendo uma ajuda de ferramentas como essa aqui. Então, por exemplo, se eu começar a digitar aqui, ó, HTML, veja que ele me dá algumas sugestões. Eu vou apertar aqui, ó, a versão 5, já me dá uma estrutura pronta do site. Aqui se encontra a parte de configuração do site. Aqui se encontra a parte do corpo do site. Então, tudo que tiver aqui dentro faz parte do corpo do site. Então, se eu vier aqui e digitar a tag, por exemplo, H1 e digitar aqui qualquer outra coisa, chamar aqui de Jesus te ama, por exemplo, vai ter essa bolinha aqui, ó, que significa que ainda o arquivo não foi salvo. Então, eu vou segurar aqui a tecla Ctrl e S no teclado, vai salvar, a bolinha se some, e eu vou abrir esse arquivo via um plugin, que é o Go Live, que ele está aqui, ó, extensão, esse aqui, ó, o Go Live, que é um plugin que a gente usa para facilitar a nossa vida aqui, ó. Aliás, é o Live Server, desculpa. Então, instale ele aí que fica muito fácil de você criar aplicações. Então, eu vejo que você instalou ele, é só você vir aqui, ó, e tem aqui, ó, Go Live. Clicou aqui, ele vai startar a aplicação. Então, o que eu digitei aqui, ó, está aqui agora, beleza? Quando vai se criar um site, a gente primeiro cria a parte funcional, ou seja, a gente primeiro deixa ele funcionando normalmente, para depois a gente chegar com o CSS. Pelo menos é uma lógica que eu sigo para que a gente possa evitar bugs, né, que são erros de sistema. Então, eu vou apenas criar aqui, ó. Aqui vai ter apenas, né, esse aqui é o original. Vamos ter aqui um cardzinho com a sombra, número 5 e um botão de somar com hover. Então eu vou replicar isso aqui, esse layout aqui, beleza? Então, em primeiro lugar, eu vou tirar aqui, ó, a tag H1 e vou fazer div. Eu vou criar uma div, que é um bloco. Tudo se comporta como blocos dentro do HTML. Dentro desse bloco aqui, eu vou criar uma tag H1 chamada, por exemplo, daqui número 0, porque começa com 0. E aqui eu vou criar um identificador, algo que eu vou identificar essa tag lá no JavaScript. Então, eu vou criar aqui a tag ID, chamar aqui de
contador, por exemplo, ok? Depois disso, eu vou criar aqui um botão, a tag button. Veja que o VS Code de Linux auxilia muito. Então, se eu digitar a primeira terra, a primeira letra, a segunda, já autocompleta aqui para mim. Então, aqui eu vou dizer, ó, soma, ok? Somar mais 1. Se eu salvar aqui, Ctrl S, veja que agora tem aqui, ó, o meu botão e a letra 0. A segunda parte é a gente deixar esse cara funcionando, ou seja, vamos usar o JavaScript para tornar ele funcional. Eu apenas quero clicar aqui e quero que esse texto se modifique. E isso a gente faz com o uso de JavaScript. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso criar um outro arquivo aqui e importar ele aqui, ou posso criar aqui mesmo. Como é algo simples, eu posso criar aqui dentro mesmo. Então, eu vou criar aqui, ó, usar a tag script. Então, tudo que está aqui dentro é o navegador e vai interpretar como sendo JavaScript e não mais como sendo HTML. Então, eu vou definir aqui uma variável, chamar aqui a let número, que vai inicialmente receber 0. Ou seja, eu vou incrementar esse 0 aqui. Depois, eu vou criar uma função. Uma função é um bloco de código que eu posso agrupar vários códigos dentro desse grupo e executar como se fosse uma linha de código apenas. Então, eu vou criar aqui uma função, ponto, o nome somar, certo? E aqui dentro vai ter essa parte aqui. Tudo que está aqui dentro dessas chaves aqui, ó, é o que está é o que vai ser executado quando eu chamar a função somar. Dentro dessa soma, eu vou fazer número, certo? Vai receber, por exemplo, número mais 1. Então, eu vou incrementar. Vale 0, depois vai ser 0 mais 1. Então, depois 1 mais 1, 2, e por aí vai. A gente também consegue abreviar essa sintaxe. Eu posso fazer apenas isso aqui, ó. Por exemplo, número mais. Então, isso aqui faz isso aqui. É a mesma coisa. Então, a gente pode usar essa abreviação aqui, que é mais usual. E o código fica mais simples, né, de ser executado também. E aqui eu vou fazer a parte de contagem. Problema, eu preciso usar o JavaScript para ir lá no meu HTML, pegar o ID contador, que é onde está a letra 0, e modificar ele em tempo real. E aí eu vou usar o DOM do JavaScript, né? Então, eu vou usar aqui o document, que é o objeto global, né, que representa o HTML no JavaScript, ponto, get element by ID, ou seja, pegue o elemento que tenha o ID, tá ok? E aqui eu vou dizer o nome do ID, que é o que? Contador. Apenas isso. Então, é algo realmente bem simples. E aqui eu posso já fazer, eu posso pegar esse dado e guardar em uma variável, ou posso modificar já ele aqui. Se eu fizer aqui ponto, por exemplo, text content, ou seja, tag o conteúdo dessa tag, né? Que tem o nome, o ID, contador. E aí eu digo, aí, e atribua, né? Coloque dentro desse cara o número que vai ser o número que estiver aqui. Então, se eu clicar aqui no botão e for 1, vai ser 1. Beleza? Apenas isso. O código bem simples. Agora, como é que vai funcionar isso aqui? Se eu vim aqui, ó, e salvar e abrir aqui, ó, veja que não funciona. Isso porque eu preciso ainda fazer o botão ser ouvido. Existem várias formas de você fazer isso, mas uma das mais simples é você usar os eventos que já estão inclusos
no HTML. O HTML, ele funciona de maneira muito perfeita com HTML, com o JavaScript. Então, se eu fizer aqui, opa, se eu fizer aqui, por exemplo, o click, on click, ou seja, eu estou dizendo assim, ó, quando houver um clique nesse botão, eu quero que você execute algo. E aí, o que seria esse algo? Seria a minha função soma. Então, aqui, ó, função soma. Nesse caso aqui, eu iria fazer esse cara. Então, salvei aqui. Quando eu chamar, ele vai ser executado. Vamos ver agora? Aqui, olha. Então, o nosso código já está funcionando. Veja como é algo simples, né? Agora, chegou a parte do CSS. Veja que as três linguagens, elas se complementam entre si, certo? Então, aqui você vê muito bem cada uma funcionando como deve ser. Então, eu também vou usar aqui dentro, não vou criar um externo, mas eu posso criar, beleza? Então, ó, eu vou aqui na parte de configuração, eu vou criar aqui a tag style. Tudo que tiver aqui na tag style, ele vai ser entendido como sendo CSS e não mais como HTML, ok? Primeiramente eu vou configurar o meu corpo. Então, eu vou dizer aqui, ó, body. Então, tudo que tiver aqui dentro, eu vou modificar daqui para cá. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, a font family. Eu vou dizer que a font family vai ser essa aqui, ó, Arial, Helvética, Sans Serif, por exemplo. Eu vou dizer que o display vai ser Flask. Eu vou dizer, por exemplo, que o Justify Quantity vai ser Center. Com isso, eu vou centralizar o meu componente no centro da tela. Depois de fazer isso, eu vou dizer que os itens, né, align itens, também vai ser pro centro da tela. E eu vou dizer que o tamanho, né, a altura do meu body, do meu conteúdo como um todo, ele vai ocupar weight, né, 100%. Então aqui, ó, 100% do viewport. Então, fazendo isso aqui, ó, e salvando aqui, abrindo aqui, ó, você vê que o meu código já está assim, todo centralizadozinho, bonitinho, com 100% do viewport, certo? É, e agora a gente vai mexer no nosso container, né? Que é o que está aqui, ó. O nosso H1, por exemplo. O nosso container vai ser a div, né? Eu coloquei aqui H1. Então não vai ser aqui, tá? Vai ser a div que está em volta. E não o H1, tá? Então vai ser a div aqui que engloba o botão e o nosso é, H1, beleza? Então, para eu poder fazer CSS dele, eu vou dizer esse cara aqui, ó, hashtag contador. Então, contador, e aí sim eu vou. O que eu fizer agora aqui vai ser alterado especificamente apenas aqui. E aí, como é visual, eu vou deixar bem aqui, tá? Eu vou deixar ele para cá, para que você possa ir vendo as modificações que estão sendo feitas. CSS ele é muito visual e a gente precisa ver o que está acontecendo na tela, ok? Então vou deixar ele assim por enquanto aqui, ó. E vou fazendo aqui o nosso CSS funcionar, beleza? Então, primeiro, eu vou dizer que o text align dele vai ser center, ó. Ele já deixou o user ali como centro na tela. Eu vou dizer que o background dele vai ser FFF, ou seja, um brancozinho, certo? É, depois eu vou dizer que o padding, né, vai ser 20 px, né? Então, quando eu aplico só um padding, eu aplico nas bordas, todas as bordas internas, eu digo que esse vai ser de 20 pixels.
por exemplo, e eu quero nem dizer que a borda vai ser um pouco arredondada. Então, vou dizer aqui, ó, border radius de 20, né? Ou de 10, não sei, você que sabe. A gente pode brincar aqui. Vamos tá aqui 10, por exemplo. E aí, é, o Box Shadow, a gente tem uma aplicação bem legal, que é essa aqui, ó, que eu uso muito, que é Box Shadow Generate, que é essa aplicação aqui, ó, que é bem interessante, que aí você pode é, definir como é que você quer o box aqui, ó. Você pode mexer aqui nele, ó, e ver como é que você quer o box. Então, eu vou querer o box é, dessa forma aqui, ó. E aqui ele te dá já o código, ó. E aqui te dá o código. Então, eu vou pegar aqui apenas desse para cá, ok? Salvar aqui e eu vou aplicar aqui. Então, veja lá como é que ficou aí. Olha como é que ficou o nosso botãozinho, nosso card. Então, tem coisas que facilita a nossa vida e a gente tem que usar, certo? Por aqui tá ok. Agora eu vou trabalhar o nosso H1. Então, eu vou dizer que, como eu tenho só um H1, então eu vou dizer aqui, ó, H1, por exemplo, eu vou definir o tamanho, né, ó, font size desse H1 vai ser 3 é, rem, por exemplo. Já deu aqui uma aumentadozinha bem legal. Vou dizer que a cor, a cor a gente pode variar, vamos ligar aqui, vamos deixar essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é bem interessante, deslegal, ó. Ou você pode clicar aqui, ó, e ver uma cor que você acha mais legal. Vamos ver essa aqui, ó, né? Um azulzinho, aí você pode brincar como você quiser. Vou aplicar um margin border, ou seja, uma margem no embaixo de 20 px, ó, vai ficar assim já, beleza? E aí, o H1 está feito. A gente entramos antes agora na parte do botão. E o botão vai ser o mais trabalhoso, digamos assim. Então, vou dizer aqui, ó, botão. Vou pegar a tag botão aqui, ó, e vou trabalhar agora essa tag botão. Então, vou dizer aqui, ó, que o background desse botão, ele vai ser o background vai ser um preto, ou, sei lá, vamos ver uma cor aqui mais interessante aqui, ó. Um azulzinho assim é legal nesse, nesse, nesse cara. Beleza, eu vou dizer que a cor da fonte dele, ó, fonte cor, cadê? Fonte, não, aqui não é fonte cor não, mudou. É color, isso, color. Vou dizer aqui, ó, FF, um brancozinho, ó. Esse brancozinho. Vou dizer aqui, ó, pede, nesse caso, vou aplicar 10 px e 20 px. Então, vai ser 10 em cima e embaixo e 20 nas laterais, ok? Que o padding, como você sabe já, é espaçamento interno do botão, nesse caso aqui, e a margem é o externo, certo? Vamos aqui mais alguma coisa aqui, vamos dar aqui, ó, sem borda, então vou dizer aqui, ó, board none, não vou querer nenhuma borda, então vou tirar aqui as bordas para esse efeito aqui mais clean na aplicação. Vou aplicar um border radius de 2 px, né, uma leve, então vamos dar aqui 5, né, ficou muito leve, então aqui 5, para ver, agora ficou mais legal aqui, ficou mais arredondada, certo? Vou dizer que o font size vai ser de 1.2 rem, ó, vou dar aqui uma aumentada nesse cara. Vou dizer que o cursor dele, esse point, ou seja, para eu passar o mouse aqui, ó, ele vai mudar para point, ó, andando aqui, ó, passei o mouse aqui, ó, ele muda, ó, dizendo que é um item clicável. Isso aqui é bem
bem interessante para usabilidade, ok? E depois agora vou aplicar um transition de quê? Um transition que vai ser de 0,3 segundos. E aí vem a nossa cartada final. Para que eu possa usar o transition, eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó. Pegar aqui, ó, o button, a tag button, dizer, ó, hover, né, uma pista do classe, hover, seja, o que vai acontecer ao passar o mouse nesse botão. É isso que o hover faz aqui. Eu vou dizer, ó, como eu passar o mouse aqui nesse cara, nesse botão, eu quero que mude a cor. Então, você aplica aí, por exemplo, um background. E aqui a gente pode definir aqui como preto, por exemplo, para a gente ver o efeito. Ó como fica legal. E aqui a gente finaliza a aplicação. Veja como ficou agora, ó. Nossa aplicação ficou bem legal, ó. E aí, ó, eu clico, ó. Deixa eu salvar aqui. Deu um bugzinho aqui, né, ó. Se eu clicar, ó, ele buga. O que foi que houve aqui? Foi até legal dar esse bug, porque é um bug muito comum. E se você ver aqui, ó, não aparece nenhum erro aqui, ó. Se você vier aqui, ó, vou até fechar aqui, né? Abrir aqui o inspecionar, ó, quando você clica, ó, não aparece nenhum erro aqui, ó. Simplesmente o nosso CSS some. Isso porque aconteceu o seguinte aqui, ó. Aconteceu um choque de nomes aqui, ó. Perceba que o contador, né, agora está aqui. Isso aqui tá errado, né? O contador é para estar aqui, ó. Para ser aqui, ó. ID, certo? Contador, ok? Estou pegando especificamente apenas o contador e não a div. E aqui, nesse CSS aqui, tem que ser outro nome. Então a gente vai botar aqui, ó, container, por exemplo. Ou pode ser qualquer outro nome. E a gente também pode mudar aqui, só por desencargo de consciência, para classe também. Aqui, ó. Classe contador. Classe container, né? E aqui a gente muda para container. E aqui, como é uma classe agora, é ponto e não mais hashtag. Ok? Salvei aqui, ó. Vamos ver aqui agora. Dá refresh. E agora vai funcionar corretamente, porque não tem mais o conflito de nomes. Então, quando você for criar uma aplicação, tenha muito cuidado com o nome, beleza? Mas eu fico por aqui. Se você gostou, deixa o like aqui da confiança. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque eu estou aqui todos os dias ensinando programação a você. Valeu!